pessoal, bem-vindos a mais um InpoCast na estrada, dessa vez aqui em Porto Alegre. E agora estamos com uma convidada muito especial, a Carol, diretamente importada de outro estado do Paraná, mas aqui no evento conosco. E a Carol, ela foi há pouco tempo conosco para a China. Carol, conta um pouco sobre essa experiência lá na China e como surgiu essa ideia de ir para a China se aventurar lá na Canton Fair. Eu tenho algumas empresas no ramo de odontologia e essas empresas teve uma necessidade de busca de matéria-prima para comportar ela. E eu tive a ideia de ir para a China. Foi bem foi meio na impulsiva, assim, mano. Sim. Você decidiu de última hora e falou, tenho que ir para a China, tenho que conseguir esses insumos. Mas a sua ideia de conseguir trazer esses insumos da China, qual o motivo? Aqui no Brasil você estava com pouco insumo ou pouco fornecedor que poderia te atender ali naquele determinado momento? Porque geralmente as empresas vão para a China geralmente por 3 motivos, né? Ou por preço, porque o preço aqui no Brasil já está muito competitivo ou muito alto, muitos distribuidores. Fornecimento, que às vezes não consegue atender a nossa demanda também ali diariamente, como você já tem 3 empresas, ou também a necessidade de fazer uma marca, desenvolver um produto. Quais desses foram seu despertar para buscar a China? Para mim foi o fornecimento, que aqui pra gente era muito difícil a gente ter o material, é muito específico, né, da nossa área. E eu comecei a vender muito e eu não tinha entrega. Então eu vendia e não conseguia entregar porque eu não tinha estoque. Uhum. Então eu falei, não, eu preciso importar diretamente da China. E eu falei, não, vou ter que ir pra China. Sim. Aí a gente foi pra 3ª fase da Canton Fair. Legal. E lá na 3ª fase, a Canton Fair é uma maior feira multissetorial do mundo, né? Ela sempre acontece em abril e outubro, e você foi agora recentemente, em abril. Como foi essa experiência lá? Você conseguiu prospectar fornecedores? Além dos seus produtos, o que mais você achou interessante lá na feira? Vou falar que não tinha muito da minha área específica, que era odontologia, né? Eu achei uns 3 stands assim, de odontologia e o restante foi muito focado para medicina. Mas como a gente também tá na área, assim, muita gente me pediu, vê para mim monitor cardíaco, oxímetro, mais da área médica. E também para mim abriu mais portas também, né? E agora eu quero ir mais para a CMF para poder ver se eu encontro mais fornecedores da parte específica de odontologia e visitar os fornecedores que a Chinalink separou pra gente visitar agora. Ah, legal. A Carol, ela acabou de voltar, mas já está indo de novo para a China, agora para a CMF, que é uma feira específica do segmento dela, o segmento médico, odontológico e toda essa parte de saúde, medicamentos também. E lá na CMF, o que você espera buscar? Você já está embarcando agora em outubro, né, de novo, para ir para a China. O que você espera buscar lá? Encontrar mais fornecedores ou até mesmo expandir mais ali outros produtos na sua área? Eu espero encontrar mais específico, assim, para minha área. E se tiver mais produtos, eu tô indo com a mente aberta. Sim, legal. A Carol, ela trabalha, já tem essas 3 empresas, já tem bastante experiência aqui no Brasil e vê essa necessidade exatamente por fornecimento, que é um ponto que muitos importadores buscam a China por conta disso, né? Por mais que hoje pareça que muitas empresas importam, ainda menos de 10% das empresas no Brasil fazem importação. E muitas delas têm essa dificuldade de fornecimento, né? Principalmente por toda a cadeia logística, até chegar os produtos aqui e tudo mais. E pensando nessa estratégia de importação, qual que é a sua ideia agora? Já começar com esses fornecedores que você já prospectou previamente, alguma cotação, alguma importação prévia, ou ainda aguardar a CMF, buscar novos fornecedores para aí sim fazer um comparativo maior? Eu já fiz algumas cotações que a Chinalink fez pra gente, mas eu acho que eu tô esperando a outubro agora para fechar. Sim, sim.
E é legal essa ideia porque a Carol ela tem a mente aberta, obviamente ela tem um suporte, uma estrutura muito boa na empresa dela, inclusive ela foi com o sócio dela agora na Cantofera, ele vai novamente com você, Não, agora não você vai sozinho. Vou sozinha. Exatamente por ter essa estrutura, né? Então, muitas empresas ainda também têm essa dificuldade de sair da empresa aqui no Brasil para sair e prospectar, porque afinal são 10 dias fora, não tem como, são 11 horas de diferença também. E como foi para você esse período que você precisava lá estar focada nos negócios, mas também pensando aqui no mais que são 3, né? Como ficou essa administração aqui no Brasil? Eu adiantei bastante serviço antes de ir. E eu tentei separar pro pessoal, ó, se virem, porque eu preciso sair. E eu acho que hoje eu tô treinando mais o pessoal pra não depender mais de mim. E depender só ali do WhatsApp, alguma coisa assim, longe deles. E eu consegui. Tá dando certo. E já prepara para outubro, né? Porque, de novo, eles vão ficar sem você aqui. E como é que é o seu canal de venda, Carol? Pensando nessa sua necessidade de fornecimento, né? Que você comentou. Quando você viu que realmente já estava muito difícil e já estava afetando o seu relacionamento com o cliente final, porque provavelmente essa foi uma das maiores dores, para que você pudesse buscar. Essa é a primeira pergunta. E a segunda, quando você viu essa expansão de crescimento das suas vendas, quais são os seus principais canais aqui no Brasil? A gente tem um instituto de pós-graduação em odontologia e a gente dá curso de implantodontia e harmonização orofacial. Então, a gente tem muitos alunos durante todos esses anos que a gente tem da escola, né? E eles procuram muito a gente. E às vezes falam assim, eu preciso de um raio-x, eu não tenho para vender. Se tivesse ali, eu já teria feito a venda, sabe? Porque eu não tenho estoque. E eu também vendo muito em Mercado Livre, Shopee, Magazine Luiza. E acaba que eu tenho, às vezes, que pausar o anúncio porque eu não tenho mais estoque. E daí, depois que pausa o anúncio, a gente não consegue. É difícil de rampar de novo o anúncio e tudo mais, né? Eu tava tendo essa dificuldade. Sim. Eu tinha muita procura, mas eu não tinha estoque. E o que você sentiu desses seus distribuidores? Acredito que seja mais de um fornecedor, né, que você tem aqui no Brasil, que você sentiu essa dificuldade. Foi realmente uma alta demanda que você teve, de repente, assim, na sua empresa, por conta do instituto ou por conta de estar nesses posicionamentos dentro do marketplace? Ou foi em algum momento específico que você pensou, ele não vai conseguir suprir a minha demanda, ou vou aguardar muito tempo até ele conseguir me fornecer? Porque aqui no Brasil, muitos distribuidores que também dependem de outros canais, ou da importação, ou até mesmo de importadores diretos, eles sempre dão um prazo. Eu vou ter em estoque em 10 dias, em 15 dias. E eles já passaram isso para você, ou até mesmo refizeram ali a palavra, no início era 10, aí mudou para 20. Como é que ficou isso para você? Para mim, na verdade, os materiais que eu compro aqui no Brasil, eu tenho um fornecimento legal, um preço bem bacana, só que eu tive que diversificar. Digamos assim, eu comprava material da China, eu sempre apostei muito na China. Desde lá, eu já sou formada há 12 anos, e desde lá atrás eu sempre apostei muito no material de lá. Eu colocava nas clínicas, caneta de autorrotação, broca, motor. E os alunos começaram a perguntar, de onde você compra? Eu falei, eu compro da China, do AliExpress. E eles falaram assim, vê uma pra mim. Então eu acabava comprando pra eles. Mas aqui no Brasil eu não tenho fornecimento pra esse tipo de material. Porque senão é um valor muito agregado aqui no Brasil. Lá não. Lá a gente compra uma caneta de alta rotação e se torna descartável pro dentista aqui. Estragou, troca. Aqui não, aqui é muito mais alto, muito alto o valor. Sim. E é legal você comentar que, na verdade, você já começou a importação, só que de um método que muitas pessoas realmente precisam começar, que é comprando da AliExpress ou até mesmo de alguns outros sites de outros países, que são compras que nós chamamos B2C, né? São empresas vendendo para o consumidor final.
E ali, obviamente, para nós aqui, já é um formato de importação. Porque, obviamente, vem do fornecedor e tudo mais. Mas pensando nessa volumetria, quando a gente pensa em aumentar o volume, atender uma demanda maior, principalmente que agora você se expandiu nos canais, né, no marketplace, a gente já muda para uma importação num container, uma importação até mesmo pensando em um container com mix de produto que você pretende trabalhar, pretende trazer para cá. O que você pensa? Qual que é a sua ideia assim, nesse formato de expansão na importação? Eu não entendi a pergunta. De container cheio, mixar produto, qual que é a sua ideia assim, inicial para começar a escalar na importação? Variedade de produtos, você diz? Uhum. A gente não tem tanta variedade, assim, na parte de odontologia. Eu vou mais focada em um ticket maior, assim, um ticket alto de produtos. São, assim, dá pra contar nos dedos o material. Ah, que legal. E isso é legal, é interessante porque muitas pessoas às vezes ficam nessa dúvida, né? Ou eu trago muitos produtos, talvez assim, 5 produtos ou 2 produtos, porque ainda assim, se passou mais de um, já é um mix de produtos, né? E principalmente quando a gente pensa em mais produtos, são mais fornecedores para importação. Mais tempo para negociar também, né, com os fornecedores, para a gente conseguir consolidar e fazer uma importação de uma vez. Na CMF, obviamente que acredito que suas expectativas estão super altas por, obviamente, ser uma feira específica para você. Mas o que você pensa, assim, na ideia de CMF? Quais são os seus objetivos já para a feira? Já está se planejando, escrevendo o que você precisa? Eu tô bem ansiosa para ir. Mas, assim, eu quero focar bastante em alguns produtos bem específicos, que eu já tenho uma listinha lá. Mas tem que ser muito bem específico mesmo. São poucos materiais, não são em grandes quantidades, em grande diversidade de produtos. Bom, acho que assim, é um case muito legal para vocês. A Carol é um pouco tímida. Sim. Mas, resumindo, começou numa feira... Na verdade, ela começou antes no AliExpress, buscando os produtos, já atendendo as demandas pontuais. Cresceram os seus canais, a demanda também aumentou bastante. Você tem já distribuidores consolidados, mas é uma demanda que você precisa suprir de uma forma direta. Né? Então, começou com essa necessidade, de repente, foi para a feira, foi para a Canton Fair, que é a maior feira multissetorial. Ela encontrou produtos, mas agora ela já está numa visão muito mais específica do segmento dela. E ela já está tendo a segunda oportunidade de uma feira específica expandir mais ali os contatos com os fornecedores. E essa é a ideia, assim, a importação começa nesse formato. O ideal é sempre começar, seja de repente, e claro, sempre pensar nessa estrutura, como a Carol conseguiu desenvolver, ficar esse período fora, ter uma estrutura aqui, principal, uma rede de apoio empresarial para conseguir deixar tudo rodando enquanto ela está lá pensando em expandir os negócios. Se você quer importar da China, conhecer a Canton Fair e principalmente saber mais sobre esse mundo de importação, siga aqui o nosso canal que você terá sempre conteúdos e cases de sucesso. Estamos aqui em Porto Alegre, finalizando mais um podcast e nos vemos no próximo InfoCast na Estrada. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada.